Se gostares deste vídeo, não te esqueças de subscrever e partilhar. Deixa o teu comentário aqui abaixo para eu poder saber um bocadinho melhor o que tu achaste. Um grande abraço para ti. E o Padre Pedro já tinha esta noção da vocação, com essa idade, de que Deus podia estar a chamar para ser padre? Tinha esta noção? Oh, ela foi aparecendo. ok. Não sabia nunca, quando isto apareceu, que era preciso estudar para ser padre. Desconhecia isso. Não sabia quantos anos é que teria de preparação. Não sabia como é que era esse processo de preparação, o que é isto de um seminário. Era mais fácil, e sabia disso, o quão Deus me podia estar a chamar para ser padre, mas sem nunca ter pensado como é que se chegava a ser padre. Ok. Mas durante muito tempo, os padres não precisavam desses estudos, não é verdade? É verdade que o seminário não foi sempre aquilo que é hoje. Pois. O seminário que nós temos hoje remonta ao Concílio de Trento. Estamos a falar do século XVI. Estamos a falar da forma como, a partir do século XVI, a coisa começa a estar mais encaixada num programa formativo onde há um acompanhamento em grupo com padres específicos a dedicarem-se a esse acompanhamento, com uma casa especial dedicada de toda a Igreja da Diocese, dedicada a essa formação. Nem sempre foi assim. Muitas vezes, no início, falava-se de um acompanhamento que era muito pessoal e localizado. Sim. Ele não acabou na Igreja. Houve várias experiências ao longo desses tempos que o seminário era, às vezes, uma comunidade de um padre com mais outro padre e com mais alguns rapazes que faziam a mesma pergunta. Ou seja, se calhar muito seminários ao jeito de famílias. Quase socrático, não é? Que há uma espécie do padre principal e depois há um grupo que o acompanha, não é? Como se fossem uns discípulos que seguem esse mestre, mas sempre na lógica mais familiar. Não é? Em pequenas casas de família quase, que eram as casas paroquiais. E este modelo, que também esteve presente depois do século XVI, voltou-se a experimentar, mesmo mais tarde, noutros países da Europa. Essa experiência aconteceu e tinha as suas vantagens de acompanhamento mais personalizado, mas depois não tinha a imagem de grupo e de caminhada em grupo, que é fundamental também para uma caminhada de vocacional, de seminário. Não se faz, a vocação não é uma coisa isolada. Nenhuma vocação, nem a vocação da ermita é desligada de um todo. Não é? Ou seja, um ermita, um religioso que está colocado no ermitério, num lugar mais longínquo, talvez no meio dos montes, etc., tem lá o espaço dele, mas não deixa de ter uma vocação à comunhão. Porque essa faz parte do inerente de ser igreja, de sermos filhos de Deus, de participarmos na mesma primeira vocação, que é a vocação à santidade. E essa é comum a todos. E é muito bonito perceber isto do ponto de vista da vocação depois das casas de formação. E por isso, sim, não foi sempre igual, mas depois foi-se arrumando este modelo. Este modelo hoje dá frutos. Dá frutos porque mostra o quão importante é também deixar uma realidade que é, às vezes, boa, como é a família. Eu saí de uma família fantástica, mas tive de deixar um pouco esse ambiente de lado para me poder focar naquilo que era um acompanhamento e um discernimento próprio de quem está a querer fazer este caminho rumo ao sacerdócio. Claro, com o acompanhamento da família, mas de uma outra forma. A família deixou de estar presente no dia-a-dia, de me sentar à mesa com eles em casa, para um ambiente mais, depois de ir a casa com alguma distância no tempo, mas com uma certeza de que eu estava sempre acompanhado pela família. E mais, que a família estava comigo no seminário. Mesmo quando não estavam lado a lado, eu levava comigo a minha família para o seminário. E como é que eles viram isso? Como é que os seus pais viram? Esta questão de entrada, precisamente, propriamente dita, não foi fácil. Eu tinha 14 anos, fui convidado, estava no 9º ano da escola, precisamente por uma altura como esta do ano, em que estamos em vésperas de entrar na quarta-feira de cinzas, por isso em vésperas de ir para um momento de reflexão, de penitência, que é a Quaresma, e havia um encontro nas férias de Carnaval, próprio dos miúdos, com o pré-seminário, e foi nesse encontro que um padre me diz: Pedro, a igreja para o ano apresenta-te como caminho o seminário. E eu fiquei, uau, super feliz, não estava à espera desta, e cheguei a casa e contei aos meus pais, e os pais disseram: Pedro, mas não vais. Sério? Foi logo a primeira reação? A primeira reação foi não. Mas eles não sabiam desta caminhada toda, o Padre Pedro ir à igreja? Não, sabiam do pré-seminário, eles é que me levavam aos encontros, o meu pai muitas vezes levou-me, e vão-me buscar quando foi necessário, às vezes havia também transporte do próprio pré-seminário, mas outras vezes eles próprios quiseram ir lá. A primeira vez que eu fui ao pré-seminário, estamos em 2010, dezembro de 2010, férias de Natal, estava eu no 8º ano,
E os meus pais foram levar a Pena Firme, que era onde funcionava e onde funciona hoje o pré-seminário, e perdemos a certa altura, porque o meu pai fez questão de dizer, não, é o primeiro encontro, eu inscrevi-me, também essa história é engraçada, como é que isto aconteceu e já vamos perceber esta questão do seminário. Eu para chegar ao pré-seminário, fui então uma dessas vezes quinta-feira à noite, fim de tarde, ter com o meu prior, umas coisas no computador, a certa altura o meu prior tem um telefone naqueles a mais antigo, mas marcou lá um número, atendeu alguém do outro lado que eu não sabia quem era, estávamos nós a trabalhar no computador, o meu prior pegou no telefone e disse-me, olha Pedro, fala com esta pessoa. Com este padre, fala com este padre. Então este padre era um padre do seminário a convidar-me para ir ao encontro nesse Natal. E a certa altura perguntou, mas tu queres ir? Eu quero. Então inscreve-te já? Sim, inscreva que os meus pais vão deixar. Quer dizer, eu quase, certo. E chego a casa e disse aos meus pais, acabei de me inscrever. Eu vou. Está bem. Os meus pais já soavam qualquer coisa ao pré-seminário, sobretudo ao meu pai, que se lembrava desse nome, dos encontros da college quando era mais novo, que se lembrava de ouvir falar do pré-seminário, e por isso, e a minha mãe também, porque eram catequistas, eram pessoas presentes na vida comunitária da paróquia de Tires, e era normal aparecerem umas brochuras do pré-seminário, por isso eles sabiam o que era. E eu ter dito que sim, ok, vai. E foi assim. E quiseram-me lá levar, e perdemos no caminho, e lá conseguimos chegar finalmente, porque era a primeira vez, e quiseram-me lá levar. E várias depois foram-me levando. Mas nem eu, nem eles sabíamos que isto funcionava, se podemos dizer assim, com um ritmo anual, onde a possibilidade do seminário podia surgir assim, a meio do ano. Não sabíamos. Mas surgiu, e eu cheguei a casa e contei isto. E eles disseram que não. E foi um ano em que tive a quaresma inteira, com imensas conversas em casa, a tentar perceber, posso ir, não posso ir, vou tentar. E depois era, que argumentos usar? Sobretudo para gente que era católica, os meus pais eram ministros da comunhão, catequistas, super envolvidos no conselho pastoral, essas coisas todas, da vida da paróquia. Super envolvidos. Não era uma questão para os meus pais. Porque os meus pais queriam também ao mesmo tempo que eu ficasse feliz com a vocação que Deus me tinha para dar. Mas não era essa a questão. A questão era por ser muito novo. E aí isso é uma coisa curiosa, porque eu arranjava argumentos. Não, mas olhem, se eu for, vou passar a ter missa todos os dias, não só uma ou duas vezes por semana, é todos os dias. Não há problema, nós vimos mais cedo do nosso trabalho e levamos para outra igreja, se não há aqui à tarde, há noutros sítios à tarde. Mas eu agora tenho uma direção espiritual mais contínua. Não há problema, nós levamos mais vezes ao teu diretor espiritual. Arranjavam sempre forma de contornar a questão. E o que eram os argumentos dele? Olha, és muito novo, ainda temos muito para te ensinar. Aos 18 anos, sem problema. Agora aos 14, temos muito para te ensinar. Depois, olha, a tua irmã mais velha está em casa. Tenho uma irmã mais velha com mais 2 anos do que eu, realmente tinha 16 e ainda estava em casa. A tua irmã mais velha está em casa e não vais sair de casa. Que sentido é que isso tem? E a certa altura arranjavam sempre forma de contornar e por isso a resposta claríssima era não. Mas falámos imenso, foram durante 40 dias, os vários jantares, o tema aparecia. Mas o problema não era ser padre. O problema não era ser padre, era ir para o seminário com 14 anos. Mas isso é muito diferente, não é? Muito diferente. Okay. Porque eles diziam, mais tarde não disseram logo, mas mais tarde disseram, nós já imaginávamos que isto fosse acontecer na tua vida, que tu fosses para o seminário. Não estavas nunca à espera que isso tivesse acontecido tão cedo. Mas eu tinha que dar uma resposta. Os padres pediram-me na Páscoa. E eu chego ao encontro da Páscoa, nas férias da Páscoa, e disse, olhem, por mim eu até ia, mas os meus pais dizem que não. E eu, como respeito muito os meus pais e gosto imenso deles e para bem da família, acho mesmo que não vou. E pronto, logo vejo. E fiquei sereno com isto, fiquei em paz. E eles disseram que sim? Mas eles trocaram as voltas. Deus trocou as voltas, melhor dizendo, aos meus pais. Nesse ano eu fiz o crisma. Eu estava no 9º ano da escola, com o meu irmão, mas estávamos os dois no 10º volume da catequese. Nós nunca fizemos o primeiro volume. Por uma questão de horários, como os meus pais eram catequistas, o primeiro volume não dava jeito no primeiro ano, era difícil para a gestão da família e pediram ao meu prior para irmos para o segundo. Até porque a gente já acompanhou a catequese enquanto eles eram catequistas. Por isso, eu era miúdo, já sabia rezar o Ave Maria e o Pai Nosso antes de ir para a catequese. E o meu prior na altura disse, claro, façam um segundo. Mas a verdade é que andei sempre um volume à frente do ano da escola. E por isso no 10º, que era assim habitual na minha paróquia, no 10º ano da escola, o que é que acontece? Crisma. 10º ano da escola, não, desculpem. 10º ano da catequese, 9º ano da escola, crisma. E assim foi. 7 de junho, fiz o crisma. Convidei para padrinho um seminarista que estava como animador do pré-seminário, com quem tinha tido depois proximidade e que me acompanhava nesse caminho vocacional, e convidei o meu, então, diretor espiritual, que era também o diretor do pré-seminário, a ir à minha casa. Eles não puderam estar na missa do crisma, foi um crisma em que o meu padrinho foi por procuração, ou seja,
foi o meu período, no fim de contas, que assumiu esse lugar, porque naquele dia não podia estar na missa, mas foram ao almoço. E assim foi, apareceram no almoço, almoçámos, tranquilos, e quando eles vão a sair, porque tinham que ir, 7 de junho calhou naquele ano o Corpo de Deus, eles iam precisamente para a procissão do Corpo de Deus em Lisboa. E eles quando saíram, foi impressionante, porque os meus pais pediram, mas podemos falar um bocadinho consigo? Sim. Quando falaram com o padre diretor do pré-seminário, naquele dia que eu fiz o crisma, disseram, afinal, vamos deixar o Pedro ir para o seminário. E uau! No dia que eu faço o crisma, os meus pais dizem que sim. E então, a partir do dia 7 de junho, até entrar no Imperafirme, no dia 9 de setembro, foi precisamente um tempo em que foi fazer as malas, pôr etiquetas na roupa com o meu número, porque aqui no seminário, para facilitar a lavandaria, temos assim um número que nos atribuem para pôr nas roupas, foi andar a cozer esse número nas roupas todas, foi arranjar lençóis e uma série de coisas para ir para o seminário, para em setembro começar o meu novo ano e uma nova etapa da minha vida, que foi o seminário menor.